Temos algumas perguntas aqui sobre energia. Em primeiro lugar, conte um pouquinho a história da energia no mundo, como começou, né? E as várias fontes, porque não existe só uma fonte de energia, são inúmeras fontes pelo mundo, muitas descobertas já foram feitas, daqui para frente outras podem acontecer. Como começou a ser usado esse termo transição energética? Pois é, isso é um termo político, é um termo que tecnicamente está equivocado, ele não tem sentido ser chamado de transição. Hoje, transição energética. Transição, ele vem do verbo transire, que é latim. E transição é mudança de estado. Né? Você vai do dia para a noite, você vai do sólido para o líquido, no caso da água, você troca de estado, de um estado A para um estado B. Você não permanece nos dois estados. Então, esse termo transição energética é um termo equivocado, mas ele é um termo político, né, que surgiu na década de 70, com aquela crise do petróleo, né, que houve no início da década de 70, inclusive teve a criação do fortalecimento do etanol brasileiro de cana-de-açúcar. Mas uma transição energética, ela nunca existiu. Então, falando de história, o que a gente pode estudar, né, os últimos 200 anos, porque a energia, de fato, como nós a conhecemos agora, ela surge na Revolução Industrial. Ou seja, se você olhar as curvas do que aconteceu desde o início do século XIX, ou seja, os anos 1800 para cá, não houve transição. Não há nenhum caso, no caso das fontes nossas conhecidas, de transição energética. E essa é a postura, que é uma postura política, por quê? Porque com ela, os políticos, né, que vieram do governo de Jimmy Carter nos Estados Unidos, eles pautam o fim dos combustíveis fósseis. Ou seja, vamos acabar com combustíveis fósseis e substituir por outros tipos de combustíveis. Que é uma regra que pode ser questionada, né? Hoje, se a gente pega esses últimos 2 séculos, a gente entende que, primeiro, naquela época, no início do século XIX, você está falando de lenha, né? Biomassa. Depois surgiu o carvão mineral. Carvão mineral, depois no início do século XX já, ali pelo meio da Segunda Guerra Mundial, 1940, 50, aí que surgiu, de fato, o petróleo. Depois do petróleo, e com essa crise de 1970, surgiram várias outras fontes. Mas é interessante a gente reiterar, Adriana, que essas fontes todas, elas aumentaram sempre os seus consumos. O que há, de fato, é o que eu chamo de diversificação energética. É como se você fosse para uma quitanda, você encontra vários vegetais, frutas, etc. A nossa mãe vai lá, tem feijão, batata, tomate, etc. É o que você encontra. Quando na época, lá atrás, a gente só podia comprar feijão. Então, é uma política, inclusive, de elite, né? Porque não é combinada com o povo. Perguntar para o povo hoje o que é transição energética, e os estudos mostram isso, o povo não sabe, não está participando do debate. Então, é um debate, inclusive, elitista, excludente, que afeta o povo. Então, se você vai numa quitanda, quer comprar o seu velho feijão, e a turma está querendo que você tem que consumir brócolis. Exatamente. E eles fazem os acordos e a gente tem que cumprir, né? Com muito prejuízo, tem sido cumprido muitas coisas e eles colocam prazos para que a gente cumpra essas coisas, sendo que, na verdade, acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento, a nossa economia e a vida, né? Em se tratando de petróleo, não tem como você viver essa vida moderna. Você teria que voltar praticamente para a Idade da Pedra se você tivesse que tirar a exploração do petróleo. Adriana, mas isso é um debate internacional, geopolítico, né? Uhum. O que acontece? Acontece que a Europa está acostumada a mandar no Brasil, a nos tentar colonizar, né? Tanto que se você for aí em Macapá, você for agora mesmo em Belém, você vê a cidade entulhada de europeus. Justamente é uma agenda que é preocupante. Por quê? É preocupante porque a Europa não é autossuficiente em energia. Ela é deficitária em energia. Agora mesmo, a Alemanha, né, entrou nessa guerra da Ucrânia, né, de uma forma enviesada, em que ela tinha um grande gasoduto que conectava a Alemanha à Rússia. Esse gasoduto, que chama Nord Stream, ele foi descontinuado, inclusive foi quebrado. O que aconteceu com a Alemanha, isso é um problema para o Brasil, é que com essa não importação da Rússia e tendo que importar de outros países, inclusive os Estados Unidos, que foram o maior incentivador da guerra da Ucrânia, é justamente o gás que vai para a Alemanha. A Alemanha entrou, como você sabe, e está em uma crise econômica, uma crise política horrorosa agora.
justamente porque o preço das coisas subiram, tudo subiu, né? Por quê? Porque a energia que era barata, agora está cara. Para nós, que a gente acha cara a gasolina, o que a gente está fazendo, não explorando o Amapá, não explorando a margem equatorial, é justamente daqui a uns menos de 10 anos, daqui a uma década, a gente começar a importar petróleo. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque essa agenda de você não explorar petróleo, que está aí há 10 anos com os blocos do Amapá licitados, essa agenda ela é uma pauta da Europa, ela não é uma pauta brasileira. Então é bom que a gente também inclua no debate a geopolítica, né? Os problemas que são os interesses externos e são objetivos, porque eles atuam aqui dentro do Brasil, eles vêm aqui para nossas florestas, eles extraem os nossos conhecimentos, inclusive com conhecimentos ancestrais, e vão colhendo tudo, inclusive pautando, dizendo, olha, não pode, energia, petróleo não é bom. Claro, eles não produzem petróleo, quem produz petróleo lá é a Noruega. E a Noruega o que está fazendo? Eu só vou agora ter carro a gasolina no território dela, que é pequenininho, minúscula. Só quero carro a gasolina, mas ela explode de exportar petróleo para o resto do mundo. Vende petróleo, está com um fundo soberano de 1,7, se eu não me engano, 1,7 trilhões de dólares de fundo soberano, então ela pode fazer o que quiser, com tanto dinheiro que ela arrecadou só do petróleo. Então é esse ponto também que eu queria acrescentar, que é a geopolítica. Exatamente, e eu agradeço porque cientistas, pesquisadores, pessoas que sabem o que estão falando, têm coragem, como o senhor, de falar, porque às vezes, até na minha área jornalística, é complicado, a gente não consegue ver as pessoas levando, né, o telespectador, quem está nos ouvindo, a refletir, de ver que essa agenda ela é imposta inclusive pela mídia. E aí dificulta que o cidadão comum ele se prepare para essa batalha, que é uma batalha de proporções mundiais, né? E ela envolve o conhecimento. Então, essa live aqui, ela é importantíssima para trazer essa luz. Muitos aqui não viram isso em lugar nenhum, estão vendo agora. E a gente precisa aqui para frente falar sobre isso até termos a nossa terra sendo decidida por quem mora aqui. Eu acho que essa é a nossa soberania, né? E eles dizem, inclusive, por exemplo, quem não está nessa onda da transição energética, quem não aderir a essa agenda, eles, inclusive, olham como criminosos, né, como propagadores de fake news, né? E quais são as implicações, acho que o senhor até já falou um pouco, mas as implicações sérias que tem por trás de tudo isso, que não tem a ver com energia, tem a ver com soberania, né? Na verdade, nunca teve nada a ver com energia. É porque quanto mais rico é um povo, mais ele consome energia. Isso é um fato concreto, né? A tua casa está aí iluminada, a minha também iluminada, nós temos energia, mas o pobre, né, que 60%, se eu não me engano, do nosso Amapá vive de Bolsa Família. Mais de 70%. Então, mais de 70%, entendeu? Você, na verdade, é um subdesenvolvimento sustentável, né? Vamos investir em floresta, vamos investir... Claro, vamos. Não tem problema nenhum. O mundo é diverso. Deixa o povo decidir. Nós não podemos decidir pelo povo. Nós somos intelectuais, jornalistas, etc., políticos, a gente vai decidir pelo povo o que ele tem que consumir. Nós não vamos decidir, nós vamos ofertar. E a lei da oferta e da procura vai dizer se você quer um combustível A, um combustível B, combustível C. Mesmo porque a gente não está falando só de combustível de carro. A petroquímica é um do setor do petróleo. A petroquímica. Então, todo o setor dos renováveis, inclusive, é sustentado pelo petróleo. Você não faz uma pá de uma eólica sem petróleo. Você não faz uma linha de distribuição sem petróleo. Você não faz as placas de energia solar sem petróleo. Hoje, o mundo é completamente dependente e existe uma ilação, né? Diz, olha, vamos tirar o petróleo, substituir por essas fontes aqui, muito mais caras, terrivelmente mais caras, e mesmo assim você não consegue evoluir. Por exemplo, pneus, a essência do pneu é petróleo. Você não faz rodar um carro com pneu de fogo, que na verdade é energia, vou botar energia elétrica. Onde já se viu, onde é que já se pensa você rodar um carro com energia eólica, solar? Eu acho que tem que ter tudo. Discute se é solar, com eólica, com petróleo, com biodiesel, com o que tiver. Tem para todos os gostos. Quem tem que decidir é o povo. O que esse discurso faz é excluir o povo do debate, excluir a nossa dona de casa do debate. É um debate de elite e que é vencedor por conta da hegemonia europeia. Né? Para de falar disso, não tem problema nenhum de falar, né? Porque isso é um fato histórico. Nós estamos vivendo a história de uma forma diferente. Agora não é mais colonização e posse das terras. Né? É colonização intelectual, que tem seu custo. Né? Então, nós estamos vendo uma realidade terrível e preocupante.
Exatamente. E o petróleo, ele não é o vilão. Pelo contrário, ele é a salvação. E todos eles usam, né? E quando chega a nossa vez, a gente não pode. A gente tem que salvar o planeta, a gente é o pulmão do mundo, toda essa balela. Então, eu fiz uma entrevista com o Dr. Exílio e coloquei no meu canal no YouTube as principais partes dela, e lá embaixo da minha mensagem, da minha publicação, tinha uma informação do Google, né? Falando exatamente contrário a tudo que a gente tinha colocado na entrevista. Então, a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento, e o senhor que tem bastante conhecimento, a gente precisa ser até repetitivo, para que isso possa reverberar, para que possa chegar no povo e essa discussão seja... Na verdade, Adriana, aí na COP30, por exemplo, na COP30, que está se falando aí que o Brasil vai protagonizar, etc., eu tenho minhas dúvidas, o que vai acontecer de fato? As pessoas vão de carro, de barco, de avião, eles não vão de caravelas, eles não vão nadando, eles vão com o petróleo. Quem vai sustentar a COP30 é o petróleo. Quem vai carregar nas costas os deslocamentos, né? Inclusive, eu outro dia estava falando na Petrobras que o nosso setor é tão democrático que a gente fornece gasolina para aqueles que vêm para Belém criticar o petróleo, né? Desqualificar o petróleo, que não tem solução. Infelizmente, essa turma tem a desconstrução do petróleo, mas não tem solução. Não tem alternativa, porque não existe alternativa hoje do petróleo. Se tivesse, já estaria no mercado, porque o mercado ele é assim. Ele aceita os novos combustíveis, as novas tecnologias. Tanto que você tem inteligência artificial aí. Uhum. E eu como cristã, eu entendo também que tudo foi feito para o homem. A partir do momento que a gente se priva de algo, né, algo que vai nos beneficiar, que vai nos trazer conforto, bem-estar, vai nos trazer progresso, isso é uma inversão total, de você colocar um animal... Por exemplo, se eles olharem como o povo do Pará, daqui também, mas digamos a cópia lá, se eles fizerem um turismo aí de verdade, indo nas palafitas, a impressão que eu tenho é que se lá tivesse um animal, eles iriam resgatar. Uhum. Né? Porque não tem condições desse animal ficar nesse lugar. Mas ali tem seres humanos. Então, nós precisamos levar esse debate também, que o petróleo, a natureza nos deu. Eu entendo que Deus colocou todos os recursos e colocou a ciência, colocou o conhecimento no homem para que a gente possa ter uma vida melhor, cada vez melhor, e não regredir. E a gente sabe que a segurança alimentar e a energética, né, é algo que todos os países precisam, não tem jeito. E nós vivemos hoje, o Brasil, o agro do Brasil é o vilão, né, e a questão do petróleo do Brasil é o vilão. E com isso, quais são os riscos, né, que nós corremos e acabamos não sendo o que deveríamos ser? Eu digo que, por natureza, nós somos uma potência. Porém, falta essa libertação, essa independência de verdade, né? E o nosso país tomar as rédeas do seu próprio destino. Na verdade, o que existe no Brasil é uma divisão factual. Acima de Brasília e abaixo de Brasília. Ao norte de Brasília e ao sul de Brasília. Então, essa, que é a exploração do poço FZMA 59, do bloco, ele é uma oportunidade que o Amapá e as nossas outras regiões nunca tiveram em 500 anos de existência. É um petróleo nosso que está lá. O petróleo, na verdade, ele vem de planta, né? São florestas mortas. Isso chama hidrocarbonetos. Então, o que tá acontecendo, eu insisto nisso, Adriana, é uma violação, é uma violência com os nossos povos. Justamente um ato, inclusive, discriminatório, porque condenar os pobres, a serem pobres e investir em alta tecnologia. Engraçado, porque aí diz que a natureza não dá salto, né? Você falou de Deus aí. É um pulo, né? Você, o pobre, né? O que ganha o Bolsa Família, o que é miserável mesmo, que nem isso ganha, não é a oferta que está se dando, a proposta que está se dando vai direto para as grandes fontes de energia. A gente vai te dar um forno ou um fogão elétrico. Não é grande novidade, é um fogão elétrico, né? Como se você não fosse seguir o caminho da Revolução Industrial, que é lenha. Quem não tem nada, Adriana, cozinha com lenha. Depois é que vai para outras fontes, que vai consumir gás, que é feito de petróleo, mas isso implica em enriquecer. Né? O que essa turma está propondo é justamente que a pobreza, né? Que as pessoas, que os nossos conterrâneos, que eles continuem pobres. É obrigar a ser pobre com o discurso de gente que está lá sentado na cadeira do Leblon, dizendo o que vai acontecer no Amapá, que, como eu disse em outra ocasião, eles têm certeza que a capital é Teresina. Verdade.
Só quem mora aqui no Nordeste, no Norte, e infelizmente nós temos em comum o Amapá e o Maranhão como 2 estados dos mais pobres do Brasil. Por isso que essa implicância, essa agenda é uma agenda que nos condena, e o senhor tem uma percepção que eu também tenho. Essa oportunidade que nós estamos tendo, ela é única, primeira em 500 anos. A sensação que eu tenho é que é algo que está sendo despertado nas nossas consciências de que nós precisamos tomar posse do Brasil. Porque é como se ele estivesse sendo dirigido sempre, todos esses anos, por outros poderes, e a gente fosse ainda um povo subserviente. E como é que nós, como sociedade, podemos vencer essa agenda? O senhor tem alguma sugestão? Eu como profissional, tenho feito isso. Quem sabe mais, avisa o coleguinha. Né? Quem sabe mais, repete, não se canse, porque um dia você esteve ali, sem aquela luz, né? Um dia você foi manipulado. Então, quais seriam as ações da sociedade, daquelas que já estão acordadas, daqueles movimentos sociais que já estão se levantando? Como a gente poderia fazer para vencer? Porque o senhor sabe que essa agenda ela também está nas universidades, muitas vezes, né? Ela está na ciência, uma ciência meio que paralela à sua, e acaba que a pessoa ela absorve aquilo como verdade absoluta. E ela tem uma convicção tão grande que chega a te chamar de ecocida. Eles colocam até os termos, né? Agora. Então, como a gente pode vencer isso como sociedade? Adriana, eu sou professor de origem. Eu nunca deixo de apostar na educação. A educação, a essência da educação é o ensino, é o debate. Desde aí, milhares de anos, que a gente sabe que o que levou as sociedades a intelectualmente a se resolverem seus problemas foi justamente o apelo da educação. Então, nós que estamos aqui desse lado, que temos ferramentas, porque eu tenho feito esse debate há faz anos, né? Tenho ido a Macapá, tenho ido a Belém, tenho ido a várias cidades. Agora, por enquanto, semana que vem eu vou estar em Ouro Preto. Na semana seguinte, eu vou estar em Recife, ao contrário, na verdade, porque a gente tem que assumir a nossa tarefa, porque ninguém fora do nosso centro vão defender como nós defendemos. Então, como amazônidas, nós temos que defender os nossos interesses. A gente não pode ficar esperando que os europeus, americanos, os asiáticos, os africanos, ou brasileiros que nem conhecem o Macapá, que eles defendam o nosso interesse. Então, é fazer isso que tu está fazendo, né? Da agenda do petróleo já, né? E ela é importante que a gente divulgue, mesmo porque é uma luta titânica. Essa turma tem muito dinheiro, ocupam o Instagram, ocupam as mídias, né? O discurso é como tu disseste, o discurso ele já está consolidado na grande mídia brasileira, inclusive. Tem um jornal que diz, em defesa da energia limpa. Aí, é questionamento que a gente pode fazer. Uhum. Quais são as principais fontes de energia que o Brasil possui e o que seria o Brasil sem todos esses entraves? Como o senhor vislumbra, assim, o Brasil sem ter esse passado de proibições, né, de toda essa, na verdade, intromissão, na verdade, a falta de soberania do Brasil. Se nós fôssemos, de fato, soberanos, que Brasil seríamos? Quem seríamos agora nesse quadro entre os países? O que o senhor diz? Adriana, o quadro do Brasil é muito confortável hoje, dentro daquilo que eu te falo, que eu chamo de diversificação energética. A gente tem energia eólica, tem energia solar, tem hidráulica, tem diesel de soja, nós temos etanol de cana-de-açúcar, etanol de milho, nós temos um espectro de energias extraordinário. E isso é que consolida aquilo que está chamando de soberania nacional. Não é o fato de eu defender fortemente o petróleo, é que eu não vá aceitar e incentivar as outras fontes. As outras fontes, quando o petróleo estiver caro, o povo vai decidir por uma coisa mais barata. Isso não existe. Né? Agora, o que tu está falando, que são as políticas públicas, né, que o Brasil, aí nesses 70 anos, pegando a década de 70, o Brasil, dentro do possível, entre trancos e barrancos, ele tem acertado, tanto que é uma referência internacional em termos de energia, de diversificação energética, de energias renováveis. Então, o Brasil está muito bem obrigado em termos dessas fontes. Agora, quais os caminhos que a gente tem que percorrer, para onde a gente vai andar, é um problema que a gente tem que se mirar em outros países, né? Em outros países. Agora mesmo, temos aí o grande debate do presidente Trump, que trouxe as energias fósseis, tem a China, tem a Indonésia, tem a Índia, todas essas
esses países, eles fazem um balanço entre a soberania energética e a pauta ambiental. Aqui no Brasil, por enquanto, eu diria que nas últimas décadas, essa pauta europeia, que eu chamo de pauta ambiental europeia, ela tem vencido. E tanto que, por exemplo, nós estamos, ano passado, 2024, nós não tivemos nenhum poço autorizado no Brasil. Nenhum, zero. Triste, né? E a gente vê, por exemplo, aqui no Amapá, a nossa energia é mais cara, uma das mais caras, né? Aí como que eu vou explicar para alguém que nós temos hidrelétricas, que nós temos essa diversidade de fontes de energias e como brasileiro a gente paga a maior conta? Tem pessoas hoje que não sabem se paga o aluguel, se paga a energia, se come. Essa é a grande realidade. E são pessoas que já ainda estão empregadas, porque quem está desempregado nem isso, mas tem que escolher que conta pagar. E são contas assim, teve um dono de restaurante que foi cobrado R$26 mil na conta dele. Ele fez até uma faixa. Então, como que um empresário vai sobreviver nessa situação? Né? Mas tu não acha que é justamente isso que eles querem? Não só isso, mas o gás de cozinha. O gás de cozinha está caríssimo, né? Você tem possibilidade de ter gás, de ter petróleo, etc. Mas você pune o pobre. Né? Você, com essa política, né, que ela não fala a hora nenhuma do pobre. Não fala a hora nenhuma de soberania. Ela não dialoga com as necessidades do Brasil. Existe uma única pauta que é: vamos obedecer o que a Europa está dizendo. E aí o Macron, que está numa colônia aí do lado de vocês, está bem aí vem aqui no Brasil pedindo para a gente preservar a Amazônia. Ele vai devolver a Guiana Francesa? É o único que falta depois do Suriname da Guiana Inglesa. Vai devolver? Então, é uma turma que não tem autoridade para não mandar nada. Se a gente se libertar, porque vai ser uma libertação do Amapá também, vai acabar sendo um mau exemplo, né? E ele vai acabar perdendo a Guiana Francesa, porque as pessoas da Guiana Francesa querem explorar e não podem, né? E aí tem até um deputado que alguém, que é assessor dele, falou comigo: por favor, consigam, porque aí vocês conseguindo, a gente também vai lutar por isso. Então, como o senhor falou, é uma questão de geopolítica e que a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Quais áreas de pesquisa, tecnologia e ciência serão demandadas na região? E como a nossa população poderá ter acesso a essas áreas de pesquisa? Olha, Adriana, foi uma boa pergunta, porque é algo que eu queria falar. Todo investimento que é bilionário, ele é lento. Ninguém vai daqui 6 meses, e isso é bom que fique claro, daqui 6 meses a gente produzir petróleo. Isso demora. Existe uma evolução. Mas só chegando, como está acontecendo, por exemplo, aí no Oiapoque, só chegando os investimentos, as possibilidades de investimento, de ter atracação de navios, de você ter gente circulando, ter gente nova circulando com dinheiro no bolso, você vai precisar de restaurante, vai precisar de padaria, vai precisar de limpeza, você vai precisar de muita coisa que ela vai ser crescendo. Então é bom a gente que defende o petróleo, a gente diz, é demorado, o petróleo não vai vir amanhã, não é eleição de presidente ou de prefeito, etc., que no dia seguinte toma posse, não, o petróleo vai tomar posse, não, vai ser uma coisa lenta, né? De 5 a 10 anos aí, se tiver, né? Porque hoje eles não deixam nem olhar. Então as áreas, elas são plurais, vão ser várias áreas que vão ser demandadas, né? Que eu te falando, de restaurante a biblioteca, vai precisar de tudo, né? É uma coisa que o crescendo, quando o dinheiro circula, e nesse caso, por isso que eu incentivo, né, que você vê as populações aqui do Rio de Janeiro, Macaé, Niterói, Maricá, o próprio Rio de Janeiro capital, você verifica a pujança que é o financiamento, que é você ter dinheiro no bolso, que é poder gastar o dinheiro. Hoje, como eu disse, o Amapá, o Maranhão, nós somos estados pobres. E essa condenação, né, que eles fazem, que a gente ser condenado a ser pobre, é isso que a gente tem que reagir. A condenação de uma proposta de subdesenvolvimento sustentável. A gente vai continuar pobre, acha bonito. A turma da Europa vem tirar foto nas palafitas, para depois voltar para casa mostrando que foi ajudar o Brasil. Então, isso a gente tem que criticar e não pode aceitar. Exatamente. E na sua expectativa em relação a prazos, até se concretizar, né, quais são os mercados mesmo do próprio petróleo, os mercados que são derivados do petróleo, que de repente podem surgir indústrias, uma série de coisas aqui na margem toda, não só no Amapá, mas toda essa margem até o Rio Grande do Norte? Olha, Adriana, o que nós vamos ver são o surgimento possíveis, né, de negócios, mas aí depende da dinâmica do mercado. Uma refinaria ou mini refinaria, né? Você ter um polo petroquímico, como existe hoje no Rio de Janeiro, como existe na Bahia, onde tem, no fundo do Rio de Janeiro, onde tem produção, você vai ter a produção, o aproveitamento
daquele petróleo, porque o petróleo ele não é feito só para gasolina e diesel, ele é feito para asfalto, é feito para plástico, ele é usado, não é feito não, é usado para essas diversas possibilidades. E dependendo do mercado, né, do mercado que o Amapá possa fazer, essa dinâmica, esses serviços vão naturalmente surgir como surgiu lá no Rio de Janeiro. Né? Além, porque muita gente já fala dos royalties. Sim, os royalties são bons, né, são excelentes, mas não vai ser só royalties, vai ser investimentos que pode trazer para o Amapá, para o Maranhão, Pará, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, uma nova realidade. E essa população dessas regiões, o senhor acha que ela está preparada? Quais seriam os maiores desafios agora do nosso lado, do lado da população? Não está preparado, nós não estamos preparados em nada. Nós não temos preparação nenhuma. Nem o Pará, que é mais rico que nós tudo, está preparado. Não tem ninguém. Nós nunca investimos no setor de petroquímica, no setor de petróleo e gás. Nós vamos ter dias difíceis para a formação do nosso pessoal. A população está preparada? Não. Nós não estamos. Nós não estamos preparados para esses investimentos. Para isso é que a gente tem que fazer um debate político, um debate público, para preparar o nosso povo. E se tiver que trazer gente, a gente traz gente. Porque no início da exploração de petróleo no Rio de Janeiro, era um monte de estrangeiro. Agora, né, décadas depois, eles estão fortes e dominando o resto do Brasil. A discrepância é tanta, né, que a gente tem uma terra rica em petróleo e pouquíssimas faculdades, pouquíssimos cursos técnicos. Assim, é algo, eu não sei se é burrice, se é má fé, mas é algo criminoso, porque se você tem toda essa matéria-prima, né, que é valiosa no mundo inteiro, e você não prepara o país para trabalhar naquilo que ele tem de melhor, né, e que todo mundo quer, acaba sendo, você fica engessado. Você tem muita coisa, mas você não sabe o que fazer com essa muita coisa que você tem. Então, é algo que precisa ser revisto também, essa questão da... Eu acho que vai ser um choque, como está sendo hoje na Guiana. Né? Um país paupérrimo, que de repente está com um PIB per capita gigantesco. Então, vai ser revolucionário nesse sentido, né? Que vai dar oportunidades, mas a oportunidade de altíssimo nível também, Adriana. Eu acho que a gente tem que ser muito claro sobre isso. A estimativa hoje de uma plataforma de petróleo, que é um navio, ele passa a cada 24 horas, ele vai passar um navio em alto mar, né? Ele consome, em termos de custo, em torno aí de $1 milhão a cada 24 horas. Então, as pessoas que vão trabalhar nesses navios são formados em altíssimo nível. São salários pagos em dólar. Em alguns casos, né? Mas são salários altos. Então, a oportunidade que existe lá nas plataformas, ela se replica em outros setores. E vai precisar de gente especializada. E para precisar de gente especializada, a gente vai ter que ter faculdades, colégios técnicos, vai ter que fazer esse tipo de investimento. E aí só a política que pode resolver. Na nossa parte, enquanto movimento popular, enquanto sociedade civil organizada, a gente está fazendo esse trabalho de conscientização e porque, por mais que a gente, às vezes, eu não sei se o senhor sente isso, o conhecimento faz a gente sofrer. Porque você saber que aquelas pessoas não precisariam estar passando por aquilo, né? Que tudo aquilo tinha solução, né? Teria solução se as coisas estivessem acontecendo como deveriam. Então, a gente sofre um pouco mais. Às vezes, a ignorância, de certa maneira, a gente vive nesse sentido sem sentir muito. Mas eu quero agradecer. Eu não sei, o senhor tem alguma outra questão que eu deixei de abordar e queira deixar aqui um pouco do Amapá? Não, só um grande abraço e alegria de querer voltar o mais rápido possível, porque eu adoro a comida amapaense. Opa! Então, vamos caprichar aí nesse dia e o nosso movimento está ali esperando. Eu quero agradecer a todos que estiveram na live e que vão assistir, porque eu vou colocar no canal ela também, nas minhas redes sociais, vou fazer resumo, porque é isso, o conhecimento que liberta tem que ser transmitido com a mesma rapidez que o conhecimento que escraviza, né? A gente tem que ficar pelo menos em empate. Se a gente chegar nisso, já está bom. Muito bem, André, mas eu só tenho a aplaudir você, o seu time, por essa iniciativa que é fundamental, não é só importante, ela é fundamental para o Amapá e para o Brasil. Parabéns. Tá bom, obrigada e muito obrigada pelo tempo que o senhor nos dedicou. Deus abençoe. Amém.